feliz com Deus? Vocês estão felizes com Deus? Por gentileza, abra vossas Bíblias no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Enquanto vocês procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão de poder estar aqui juntamente com vocês, adorando e bendizendo ao Senhor. Para mim é motivo de muita alegria. Fico grato pelo convite, pela recepção. Deus abençoe o pastor desta igreja, liderança. Para mim é motivo de muita alegria estar encontrando aqui parte da minha família. E o Rogério disse que o Senhor investiu primeiro e depois veio só a rapa. Mas acho que o Senhor primeiro fez o rascunho para depois aprimorar as obras, né? Mas é um motivo de muita alegria estarmos aqui, encontrar o Silas. Que Deus em Cristo vos abençoe, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18 e versículo 41, se podemos ler, eu posso ouvir um amém? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Vou repetir novamente no 3. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Toma o teu assento, por gentileza. Queridos, esse é um texto por nós muito conhecido. Mas para entendermos esse texto, nós temos que entender o que nós chamaríamos de um contexto histórico aqui. O que nós estamos narrando e vendo, Acabe ele foi um dos reis do Reino do Norte. E o Reino do Norte, ele vem a ser conhecido no livro de 1 Reis, após a morte de Salomão. Salomão, um homem que se apaixonou por muitas mulheres e por causa dessas paixões e amores da sua vida, ele trouxe para dentro de Israel estas mulheres, construiu palácios para que elas viessem ali habitar. Mas, como uma atenção de Deus, ele já havia escrito antes, lá no livro de Deuteronômio, dizendo: não tomarás para si essas mulheres estrangeiras, porque elas farão vocês virarem as costas para mim. E o virar as costas, ele está olhando e dizendo: se tu casares com estas, que têm costume de adorar a outros deuses, elas farão vocês se curvarem diante delas. E não foi diferente com Salomão. Embora um homem muito sábio, um homem com uma vasta sabedoria, com poder para julgar, com poder para prosperar, foi um homem que deixou ser levado pelos seus sentimentos. E sendo levado pelos seus sentimentos, ele permitiu que essas mulheres levantassem altares aos vossos deuses. E levantando altares aos vossos deuses, Salomão igualmente se curvou diante desses tais deuses. E ele se curvando diante desses tais deuses, levanta-se o profeta Aias, e ele levanta para profetizar e dizer que Deus estaria dividindo aquele reino. E ele chama Jeroboão, filho de Zeura, dizendo bem assim: o Senhor tem rasgado o reino e tomado da casa de Davi, ou da casa de Salomão. E por causa do amor de Deus para com Davi, a aliança que ele fez, dizendo que não faltaria homem da sua descendência que governasse sobre Judá e Jerusalém, então Deus está conservando apenas 2 tribos. E ele rasga e ele entrega essas 10 tribos como uma questão simbólica na mão de Jeroboão. A Bíblia descrevendo que Salomão, sabendo disso, então ele faz uma perseguição um tanto quanto política contra Jeroboão, e Jeroboão vai encontrar exílio no que nós chamamos o Egito. A Bíblia descreve que Salomão ele morre, e diferente de vosso pai, ele não ensinou o vosso filho. Muito embora Salomão, ele dedica os primeiros capítulos de Provérbios, começando dizendo: filho meu, ouve. Na sua velhice ele não chamou seu filho para ouvir. Davi, quando já estava velho e prestes a morrer, ele chama o seu filho Salomão, dizendo: Salomão, eu vou a caminho de todos os homens, e o que ele está dizendo é a morte. Eu estou indo por este caminho a qual nenhum homem vai conseguir escapar. E ele chama ele dizendo: mas eu tenho uma coisa a te dizer, antes de tudo, ser homem. E eu gosto dessa expressão ser homem, porque o que ele está ensinando a Salomão é: Salomão, seja homem. Se tu for homem para pecar, seja homem para se arrepender. Se tu for homem para acertar e também homem para errar, seja homem para reconhecer. Mas muito diferente do que Salomão fez, muito diferente de vosso pai. Ele morre
E a Bíblia descreve que Roboão assume o reino, assume ali o governo. E quando ele assume o governo, os anciões vão até ele dizendo: Roboão, alivia-nos a carga, porque o seu pai, embora fez um reino muito próspero, ele colocou uma carga muito pesada sobre nós. E ele olha para eles dizendo: vem aqui no cabo de 3 dias, e eu vos darei a resposta dessa questão a qual vocês estão levantando. E a Bíblia descreve que ele vai pedir conselho aos anciões. E quando ele chega até os anciãos, eles olham para ele dizendo bem assim: Roboão, se tu servir a este povo hoje, eles para todo sempre te servirá. A Bíblia descreve que então ele vai buscar conselho aos jovens. E os jovens olham para ele e falam da sua característica. Olha para ele dizendo: o seu dedo mindinho é mais largo do que o lombo de vosso pai. Se ele reinou com vara, tu vai reinar com escorpião. A Bíblia descreve que no cabo de 3 dias eles voltam para Siquém, juntando-se em Siquém. Roboão olha para aquele povo dizendo: se vocês achou que a carga de meu pai estava pesada, eu estou aumentando a carga, e se vocês resolverem se rebelar, eu vou reinar contra vocês como com escorpião. A Bíblia descreve que o povo dali sai, e saindo vai ao encontro de Jeroboão. E subindo ao encontro de Jeroboão, então eles sobem até ele dizendo: tu serás rei sobre nós. A Bíblia descreve então que agora está o reino dividido, está 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte é chamado de a casa de Israel, e as 2 tribos do sul são chamadas de Judá ou judeus. A Bíblia descreve que agora está Jeroboão reinando, mas tem uma coisa que acontece em Jerusalém e não tem no reino do norte: o culto. E ele começa a ver um povo marchando para ir ao culto adorar, e ele levanta uma questão: se este povo voltar a Jerusalém e ali cultuar, vão lembrar da casa de Davi. Lembrando da casa de Davi, então proclamará Jeroboão a rei. Então eles virarão as costas para mim e eu morrerei. Eu vou fazer o seguinte: para que este povo não volte, eu vou levantar 2 altares, eu vou levantar 2 lugares de adoração. E aqui o que me chama a atenção é que Jeroboão agora ele está colocando um altar em Dan e outro altar em Betel. E quando ele levanta esses 2 altares, ele coloca um bezerro, e ele olha para aquele povo dizendo: este é o Deus que vos livrou do Egito. O que ele está dizendo é do cordeiro que foi imolado na primeira Páscoa, ou na última refeição que esse povo tivera no Egito. Então ele olha para o cordeiro dizendo: foi o sangue do cordeiro, então esse é o vosso Deus. Vocês não precisam mais descer para Jerusalém, porque é muito distante, agora tem um lugar de adoração aqui perto. Ele também levanta o que nós chamamos de sacerdote. A Bíblia descreve que os sacerdotes a qual ele levantou não era da tribo de Levi, a qual Deus instituiu. Então ele primeiro falsifica o culto, falsifica a adoração e falsifica quem vai prestar o culto. Então a Bíblia descreve que o mesmo profeta vem e olha para aquele altar e dá um grito, e quando ele dá um grito contra aquele altar, fende-se a pedra daquele altar como um sinal que Deus iria ferir. A Bíblia descreve que o decorrer do reino do norte é um decorrer de declínio moral e espiritual. Nenhum rei do reino do norte se levantou para trazer uma reforma. Não houve um rei ao tipo de Josias, não houve um rei ao modelo de Ezequias, não houve um rei como nós podemos dizer o rei Uzias. Quando nós olhamos para o reino do norte, nós vamos ver que vem vindo o declínio, e a Bíblia vem dizendo de cada um que andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e este fizeram o que era mal ao Senhor. O problema de fazer o que é mal ao Senhor, muito embora eu possa clamar, mas se eu não ando no caminho do Senhor, não terei os favores dele. E a Bíblia descreve que até que chega um tempo e que suscita uma guerra que nós podemos dizer civil, aonde está Zinri e Onri batalhando para governar a Israel. E a Bíblia descreve que os homens de Onri prevaleceu e Zinri simplesmente perdeu o poder. E a Bíblia então descreve que agora quem está reinando é ele, e ele compra um monte de um homem de nome de Semer, e quando toma esse monte, ele chama aquele monte de Samaria, e ali ele faz como a capital do reino do norte. Este rei Onri, em busca de aliança, para que não venha ser afligido e nem tomado o seu trono, tenha sofrer um golpe de estado, ele começa a fazer alianças com nações estrangeiras, e um dos meios de ele fazer aliança é entregando o seu filho como esposa de um outro rei, o rei de Sidom. E a Bíblia descreve que quando
então ele entrega Acabe como esposo de Jezabel. E muitos vão dizer que Jezabel, ela fora criada para ser uma sacerdotisa do Deus a qual ela servia. E este Deus tinha por nome de Baal. E Baal era conhecido como Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Tanto é que antes de vir o tempo da chuva, eles tinham por questões religiosas se prostrar diante de Baal, levar as vossas ofertas, para que no período da colheita viesse cair a chuva e eles viessem viver uma vida próspera. Então, quando ela chega até Israel, ela vem junto com seus profetas de Baal e profeta de Azera. Então eles começam a instituir o culto, mas esse culto é o culto da idolatria. E tem um problema do culto da idolatria, porque quando nós levantamos deuses para nós servirmos, é porque nós estamos querendo Deus que atenda a nossa necessidade. E há um probleminha. Deus, ele não está aqui para atender a minha vontade, não está aqui para atender o meu querer. A Bíblia descreve que a vontade dele é maior e mais perfeita do que a minha. Se a vontade dele é maior e mais perfeita do que a minha, não é ele que tem que se sujeitar a mim, mas é eu que tenho que me sujeitar a ele. Ele olha para Isaías e descreve: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é os meus pensamentos sobre vós. E eu gosto dos pensamentos de Deus, que muito embora eu não mereça o favor de Deus, ele usa a boca de Jeremias para dizer: pensei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim a qual desejais. Vocês não merecem paz, mas eu estou dando paz a você, porque se fosse para dar o que vocês mereciam, aqui vocês não estariam. Mas como eu sou um Deus rico em misericórdia, em bondade e amor, eu permiti vocês aqui adentrar para conhecer a minha vontade. A idolatria, ela nasce naquilo que nós poderíamos dizer de um princípio de rebelião ou rebeldia contra Deus. Já que eu estou pedindo e ele não está fazendo, eu vou levantar um Deus segundo a minha vontade. Então, se eu preciso de prosperidade, vou levantar o Deus da prosperidade. Se eu preciso de cura, eu levanto o Deus da cura. Se eu preciso de resposta, eu levanto o Deus da resposta. Mas um dia Deus se levantou com Isaías e disse: Isaías, a quem eu me compararei? Eu gosto disso, porque ele está olhando e está dizendo: eu vou querer me comparar aos reis. Ele está dizendo: o trono deles não estão acima do meu, e muito pelo contrário, é eu que estabeleço o rei e tiro o rei, então tem um governo sobre eles. Ele olhou e disse: vou tentar me comparar aos sábios, e me apresenta um a quem eu pedi conselho, e não se apresentou ninguém. Então ele desceu um pouco mais e disse: vou tentar me comparar aos deuses, a qual o artifício faz com as vossas mãos. E ele disse: o rico faz com ouro, com prata, com bronze, o pobre faz com madeira, com paus e com pedra. E quando ele olha para eles, ele responde dizendo: esses têm mão e não toca, esses têm olhos e não vê, esses têm boca e não fala, têm ouvido e não ouve, têm perna e não anda. Mas quando ele se apresenta a Isaías, ele está dizendo: mas eu estou medindo o céu a palmo, medindo os montes como balança em meu dedo. Eu gosto porque quando Deus se apresenta, ele se apresenta a Jó dizendo: aonde estavas tu quando eu criaste o firmamento da terra? Aonde estavas tu quando eu puxava as nuvens como cortina no céu? Sabes tu aonde está a curvatura do vento? Sou eu que seguro na palma das minhas mãos, e quando eu abro, ele rasga os mares ao meio. É Deus se apresentando diante de você e dizendo: eu não estou abaixo de ninguém, mas eu estou acima de todos. Aí Paulo canta dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem vos deu conselho para que de ti fosse retribuído? Quão insondáveis são os vossos caminhos, pois porque dele, por ele e para ele são todas essas coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É o Deus, ele é. Então quando os homens levantam, é que eles estão olhando e dizendo: eu quero alguém que atenda a minha vontade. Mas aí Deus olha e descreve: não sou eu, porque estou aqui para atender a tua vontade, porque tu és limitado e falho. Eu não sou a criatura, eu sou o Criador. Eu não existo por causa de você, você existe por causa de mim.
Davi, ele relata dizendo: deitei e me levantei, porque até aqui o Senhor Derébia Enemantio idekemia sé Uraman Derébia sori midagaio. Se tu chegou até aqui é porque tem a mão de Deus te sustentando. Se tu chegou até esta casa porque tem a mão de Deus te sustentando. Se tu está respirando é porque Deus tem dado um ar para tu respirar. Tu pode estar levantando muitos motivos e dizer: eu não tenho motivo para agradecer. Mas Deus está olhando e está dizendo: se não fosse eu aqui tu não estaria. Mas eu sou a razão daqui tu estás. Eu sou a razão de tu estás de pé no dia chamado hoje. E não sou eu que existo por causa de você, é você que existe por causa de mim. E como eu sou o criador da tua vida, eu abri essa porta para te dizer: o ano de 2026 não é ano de questionamento, é ano de conhecimento da presença de Deus. O ano de 2026 não é ano de reclamar, é o ano de se render diante da glória de Deus e dizer como disse Jó: antes eu falava de coisa que eu não sabia, mas agora eu aniquilo a mim mesmo e digo: bem sei que o Senhor tudo pode. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Ele é baio. Aleluia. A Bíblia descreve que então o culto da idolatria chega. Mas toda idolatria antecede a uma imoralidade. A idolatria ela entra: eu estou insatisfeito com Deus, eu levanto o Deus a qual eu quero. E como eu levantei o Deus a qual eu quero, não é eu que me sujeito a Ele. E aí a pessoa vai viver a falsa liberdade. Não, agora quem está no governo sou eu. O centro é eu, o culto é para mim. Então todo tipo de culto que ele vai oferecer é um culto centrado para ele. Eu vou dar para receber. E talvez aqui está o nosso problema. Que o altar não é balcão de negócio. Oferta não é pago por uma bênção. Não. O culto é o lugar da entrega. O culto é o lugar do relacionamento. Se tu está querendo pagar para receber, você está trocando o relacionamento, desculpa a expressão, por prostituição. E aí tem um problema: Deus não negocia. Deus não faz negócio. Deus não, Ele não faz deste altar negócio. Não, Ele não faz. A Bíblia descreve no livro de Isaías, Isaías descreve isso, e Deus chama ele dizendo: Isaías, este povo está matando o cordeiro. Boi está gemendo no altar, sangue está sendo aspergido, o altar está sendo manchado de sangue. Quem olha para esse culto está dizendo: nunca antes ouviu coisa como essa, mas tem um problema. O boi está gemendo, mas o coração do povo está longe do altar. Porque eles trataram o culto como um lugar de negócio, um lugar em busca de satisfação pessoal. Eu vou ao culto para me sentir bem. Mas não, irmão, bem ou mal eu continuo oferecendo o culto a qual eu tenho. E o problema de ir ao culto, Deus está olhando dizendo: eles estão oferecendo, estão dando oferta. Até parece piedosos, mas é uma falsa piedade, porque o boi está gemendo, mas o coração deles está longe de mim. Diga para eles: o boi conhece o possuidor, a jumenta o dono da manjedoura, mas este povo não me conhece. E sabe qual é o problema? É que é um povo que está diante do altar entregando o sacrifício como manda a lei. Como manda a lei. Então eles estão fazendo o que a lei está pedindo. E sabe qual é o problema de fazer o que está pedindo? Que não há em mim o que nós chamamos espírito voluntário. Eu estou indo por tradição, eu estou indo por costume, eu estou indo porque levantaram. E aí o problema de ir porque está indo por uma questão obrigado, o coração está longe.
Peterson, por que tu saiu da tua casa lá em Diadema para vir no Vargem Grande? É porque eu vim pregar, porque se não fosse, eu não estaria. Então há uma obrigação no culto que eu estou oferecendo e não há uma voluntariedade. Porque quando eu ofereço culto por obrigação, eu estou para respeitar o paradoxo e os dogmas deste culto, e não estou para me entregar a Cristo diante do culto. Aí Deus está olhando para eles dizendo: o boi conhece o possuidor, a jumento, o dono da manjedoura, mas esse povo não me entende. E por que me entende? Eles não entendem que o sacrifício é apenas a representação daquilo que eles sentem. Se eles têm um espírito voluntário, eles não vão colocar o boi só apenas para pedir pecado como uma questão de negócio. Eles vão sacrificar a vossa vida numa totalidade. O boi é apenas a representação daquilo que ele sente. Tem Deus, eu estou te dando não para negociar, eu estou te dando porque eu te amo. Eu te dou não é porque o Senhor vai me dar mais, eu te dou porque o Senhor primeiro me deu, e segundo porque isso aqui é um espírito voluntário em mim. Então eu entrego a ti porque primeiro eu te amo. O problema de quando eu não amo, eu vou fazer porque alguém está obrigando. Aí Deus só não está dizendo: eu não quero obrigação, eu quero amor, eu quero alegria naquilo que está fazendo. Quando nós olhamos para o período de Acabe, está uma geração sendo levada para a idolatria, mas junto da idolatria vem a imoralidade. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1. E eles, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, mas desvaneceram no vosso pensamento, levantando para si deuses, a imagem de répteis, de homens, de animais, e se curvaram diante deles. Por causa disso, Deus os entregou as paixões infames dessa vida. E quais são, Paulo? E Paulo continua dizendo: homem deitando com homem, mulher com mulher, e perdendo o seu senso natural de ser. Aí sabe que Deus está dizendo? A imoralidade não é um espírito liberto. A imoralidade é o castigo de Deus contra a idolatria do povo. Eles estão olhando e dizendo: não, agora é meu corpo, eu sou livre. Deus está dizendo: não, é o castigo que vocês estão sofrendo diante dele. Mas vem um Deus rico em misericórdia, e ele levanta profeta na geração, e quem levanta é um homem por nome de Elias. Elias, quando Elias se levanta, não fala quem é o pai, não fala quem é a mãe, só fala que é um tisbita. Quem? Um tisbita. Come diferente, vive diferente, veste diferente. E ele se apresenta diretamente a Acabe. E ele se apresenta diferente dos outros profetas. Ele se apresenta dizendo: que viva o Senhor, em cuja presença estou. O que ele está dizendo é: eu não vim do nada para o nada. Eu vim debaixo de uma autoridade. Eu não vim pela minha vontade, eu vim por uma ordenança. E ele olha para Acabe dizendo: já que Baal é o Deus da fertilidade e da prosperidade, assim eu te digo, não cairá nem chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo a minha palavra. Tem 2 pontos. Elias não está falando apenas de cerrar o céu para castigar o povo. Elias está falando de cerrar o céu como um embate entre Deus e Baal. Se Baal é Deus, vai cair chuva. Mas se Baal não é Deus e Deus é Deus, ele está cerrando o céu. E vamos ver quem é Baal. Mas ele continua dizendo: segundo a minha palavra. O que ele está falando assim: ele se acaba, se tu me matar, secou para sempre. Se tu me ferir, acabou-se. E a Bíblia descreve que quando ele fala isso e sai da presença de Acabe, Deus se apresenta a Elias: Elias, vai para Querite, porque eu já tenho ordenado. E eu gosto, porque Deus não é tomado por acidente. Elias, vai lá porque eu vou ver o que eu faço. Não, Elias, vai, porque eu já tenho ordenado os corvos a te manter com pão e carne. Oh, glória! Mas eu imagino Deus olhando dizendo: o Senhor não errou não, o corvo ele come carne, fica tranquilo, porque eu sou Deus de milagre.
Eu sou Deus da providência. Eu pego o que não era para dar para te oferecer. Eu pego aquele que era para estar comendo, ele fechar o bico e levar até ti te sustentar, porque eu sou Deus que sustenta o teu ministério. A Bíblia descreve que Elias vai para Querite, fica à beira do ribeiro, e todo dia, de manhã e no final da tarde, está vindo o corvo trazer comida para Elias. Todos os dias, é Deus olhando e dizendo: Elias, daí de baixo tu mata a sede, mas daqui de cima eu te sustento. Aí embaixo você está matando a sede, mas daqui de cima eu estou mandando providência. É um Deus que está olhando e dizendo: quando eu te escondo, não é porque eu estou querendo te colocar num lugar onde ninguém te acessa. Eu estou querendo te colocar no lugar da provisão, o lugar da minha intimidade contigo. Quando eu te escondo, eu estou olhando e dizendo: tu não vai viver por necessidade, tu vai viver daquilo que tu precisa, e quem te sustenta sou eu. Eu não abandonei os meus no deserto, eu não abandonei os meus quando eles estavam marchando no deserto, muito pelo contrário. Quando eles marchavam pelo deserto e acordava de manhã e colocava a cabeça para fora, estava caindo maná. É Deus olhando e dizendo: antes que tu levante pelo dia, eu já tenho providenciado para você aquilo que tu necessita. Antes de tu colocar a cabeça para fora, eu já estou mandando para você aquilo que tu precisa. Fica tranquilo que eu já tenho provisão para a tua vida. Mas a Bíblia fala que a falta de chuva secou também o Querite. E agora Deus não é tomado de assalto. Porque seu Peterson iria chegar até ele dizendo: o Querite está secando, vou ver o que eu irei fazer. Quando o Querite está secando, Deus chama Elias dizendo: Elias, vá para Serepta, levanta-te e vai para Serepta. Mas dessa vez Deus não está dizendo como que vai agir. Deus não está falando que vai mandar corvo, gavião, pomba. Não está dizendo que vai colocar leão nem boi. Só está mandando dizer: vai. Quando Elias está chegando à porta de Serepta, está vindo uma senhora. E ele para ela dizendo: pegue água para eu beber. Ela pega e dá água. Ele termina de beber água e ele fala assim: agora vai e faça um bolo para mim. Ela falou assim: ô meu senhor, estamos em crise e afetou a minha casa. Eu estava indo agora pegar alguns gravetos para fazer um último bolo para eu e meu filho comer e depois morrer. Aí sabe o que Elias fala? Faça o seguinte: faça primeiro para mim e depois faça para você e o vosso filho, e não faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Eu amo isso, porque se é o Peterson, Rogério, o que nós iríamos dizer? Não, tirar da boca do meu filho, não vou não. Deixar o meu filho perecer, não. Mas aquela mulher, ela tem algo que eu e você não tem: discernimento e obediência. Porque muitas das vezes nós não damos por não ter discernimento, e com medo de ser enganado, o que a gente faz? Vou rejeitar tudo. Mas o problema é que nós, por causa dos mentirosos, estamos nos tornando incrédulos sendo crente. Será? Sei não. Eu não vou. Não, você é doido. Eu não entro nessa. Você quer um exemplo grande sobre isso? Senhor, esse mês eu não vou dar o dízimo. E o Senhor vai entender por quê. Por quê? É porque, Senhor, eu gastei demais no cartão. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima e falando assim: meu amigo, eu te dei um salário, tu gasta mais do que deve. Aí em vez de você parar de comprar McDonald's, em vez de você parar de comprar aquela bolacha, tu olha para mim e fala que não vai devolver daquilo que eu te dei. Mas o que é isso, pregador? É Deus olhando e dizendo: eu não quero tudo, eu quero apenas gratidão. Mas você está deixando de dar porque está faltando em você fé. Mas me dá licença, eu tenho que relatar algumas coisas para vocês. Eu
lembro quando ainda criança, nós congregávamos na Deus Amor com meu pai, e minha mãe relata isso sempre. Eles foram lá na Baixada do Glicério participar de um culto e foi junto com a minha avó. Meu pai só tinha o dinheiro da condução para voltar. E chegou o momento do ofertório. E ele fala que ele ouviu o Espírito do Senhor falando no ouvido dele, oferta. E ele falou, mas eu não tenho nada. E de novo, oferta. E você já sentiu a presença de Deus ofertando? Meu pai sentiu. Ele ofertou falando em línguas estranhas, chorando. E sem entender nada. Quando ele chega em casa no outro dia, tem uma mulher procurando a minha mãe, e morava ali no Jardim Porã, e a igreja era na Rua 4. E essa mulher está procurando a minha mãe, perguntando de alguém que conhecia uma irmã morena que usava um coque, vestia um avental rosa e ficava com a mão no bolso. Porque ele falou assim, tem a Deus Amor na Rua 4. Quando ela encontrou a minha mãe, ela falou assim, Deus mandou vir te trazer uma oferta. Minha mãe pegou, amém. Ela falou assim, você tem marido? Tenho. Diga para o seu marido colocar a melhor vestimenta dele e amanhã ir lá no Brooklyn, porque tem uma vaga de emprego para ele. Se o meu pai endurece o coração, não tinha a irmã procurando, não tinha vaga de emprego, não tinha nada. Essa mulher, diferente de mim, de você, o que ela faz é, eu vou servir o profeta. E o profeta não se apresentou como o profeta. Ele não se apresentou dizendo assim diz o Senhor, mas ela acreditou. Ela serviu a ele, voltou, fez mais e serviu ao vosso filho. E sabe o que aconteceu? Não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Mas ainda a Bíblia descreve que nos períodos que Elias estava ali, o seu filho foi acometido de uma enfermidade e morreu. Ela vai até ele dizendo, o que viestes fazer aqui? Vieste denunciar o meu pecado para que agora o meu filho viesse a morrer. E a Bíblia descreve então que Elias leva para o aposento, ora por aquele menino e devolve a ela ele vivo. E ela lança aos seus pés dizendo, bem sei que tu és profeta e que Deus fala na tua boca. A Bíblia fala que no cabo de 3 anos e mais ou menos 6 meses, agora Deus se apresenta a Elias e chama Elias dizendo, Elias, vai e apresenta a Acabe. Primeiro Deus olhou e disse, esconda-te, levanta e agora apresenta. Quando ele se levanta, Acabe está chamando os vossos serviçais dizendo, vamos por todos os caminhos em fontes de água para encontrar Elias. E a Bíblia escreve que Elias encontra com Obadias e fala, diga a Acabe que hoje eu me encontrarei com ele. A Bíblia descreve que Elias se encontra com Acabe, e Acabe olha para Elias dizendo, és tu o perturbador de Israel? Mas Elias responde dizendo, não sou eu, é tu e a casa de teu pai que deixou de seguir os mandamentos do Senhor. Quando eu olho para isso, parece os dias de hoje, estão olhando para a igreja, estão dizendo, vocês estão perturbando, vocês estão impedindo o nosso crescimento, porque a igreja é a voz que denuncia o pecado. A igreja é o lugar que briga contra o pecado. Os pecadores ficam incomodados com a igreja porque está olhando para ele dizendo, eles não são coniventes com os nossos pensamentos, eles não são coniventes com aquilo que nós queremos fazer. Mas a igreja que vive na verdade, que prega a verdade, que anda com a verdade, ela perturba assim eles, porque a igreja incomoda, porque Jesus descreve dizendo que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Aonde ela chega, ela dizendo pecado, revela pecado, mas também leva os pecadores à salvação. A Bíblia descreve que Elias então olha para Acabe dizendo, Acabe, fale que amanhã eu quero encontrar com os profetas de Baal e Azera, lá em cima do Monte Carmelo, e eu quero desafiar eles. A Bíblia fala que quando Elias encontra com o povo no Monte Carmelo, ele faz uma pergunta, e essa pergunta me dói. Porque ele fala dizendo, se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal é Deus, segue-o. Elias não está olhando dizendo, vocês são obrigados a seguir. O que Elias está dizendo é, se vocês acreditam que o Senhor é Deus, segue-o. Mas se vocês acreditam que Baal é Deus, segue-o. Não tem problema nenhum, vai atrás de quem vocês acreditam. Mas sabe qual é o problema?
que há um silêncio. O povo não toma uma posição. E aí vem uma pergunta na minha mente: por que esse povo não tomou uma posição? Por que esse povo não foi seguir a Deus ou foi seguir a Baal? Um ou outro motivo. Não seguiram a Deus com medo do que Jezabel podia fazer, porque ela estava prendendo os profetas, matando os profetas. Então preferiram o silêncio para preservar a vida. Ou eles olharam e disseram: Baal diz ser o Deus da chuva e não choveu. Então não sei se Baal é Deus, mas também não sei se Deus é Deus. Que Deus é esse que cerra o céu só para a gente ter que reconhecer que Ele é Deus? E aqui eu quero te levantar algumas questões. Deus usa o homem para falar com outro homem, mas Deus também usa a natureza para castigar o próprio homem. O Deus que cerra o céu é o Deus que está olhando e está dizendo: já que tu não me ouve por questões naturais, vai ter que me ouvir por questões sobrenaturais. Então este povo fica em silêncio. Isso aqui me incomoda, porque pode ser com muitos de nós. Quando alguém olha para nós dizendo: tu és crente? Aí você fala assim: não, eu sou. E sabe qual é o problema desse eu sou? Porque você está com medo de responder alguns questionamentos que vai vir contra você. Deixamos de ter convicção da nossa fé, porque talvez o ambiente onde nós estamos é tão hostil contra ela, que nós preferimos o silêncio para nos manter naquele ambiente. Mas me dá licença. Daniel, quando chega na Babilônia, ele já chega dizendo: eu não vou comer. É o quê? Não vou comer. Não, mas se você não comer, vai morrer você e também vai morrer eu. Então que morra nós dois, mas eu não vou comer. Não, mas não, vamos fazer o seguinte, eu te desafio. O que você me desafia? Se nós não vamos comer, vamos ficar 10 dias comendo só verdura. E no cabo de 10 dias nós se apresentamos. O que a Bíblia descreve? Que passou-se 10 dias. Apresentou-se Daniel e seus amigos. Quem eram os mais formosos? Eles. Aí eu gosto do que acontece depois. O eunuco olhou e disse: ah não, está resolvido. Agora todo mundo vai comer como Daniel come. Que se deu certo com ele, vai dar certo com todo mundo. Eu gosto que quando chega no capítulo 3, Nabucodonosor levanta uma imagem dizendo: isso aqui é o nosso Deus e todo mundo tem que se curvar ao toque da buzina. Quando tocou a buzina, todo mundo se prostrou. 3 ficou de pé. E alguém olhou e disse: ei, Nabucodonosor, tem 3 homens te desafiando lá. É o que? Tem 3 homens que não se prostrou, chame eles. Quando chamou, ele disse: estou te dando uma outra oportunidade, hein? Eu vou tocar de novo a buzina e vocês vão se prostrar. Ele falou assim: nem adianta tocar, vai perder tempo, os músicos vão gastar a voz e dedo. Eu não vou me prostrar. Como é que é? Vocês não sabem que eu tenho o poder de lançar vocês lá no fogo? Aí ele responde dizendo: o Senhor Deus a qual nós servimos, Ele tem o poder de nos livrar, mas se não nos livrar, nós continuaremos não adorando essa imagem. A Bíblia descreve que tocou a buzina, não se prostrou, lançaram na fornalha, quem lançou morreu queimado. E a Bíblia descreve que eles começaram a passear dentro da fornalha. Nabucodonosor lhe disse: o que é que está acontecendo? Não mandamos 3 homens, mandou. E quem é o 4º homem? A semelhança dos deuses, dos deuses. É lindo. Mas sabe como termina? Todo mundo tem que adorar o Deus deles. Daniel capítulo 6. Vamos abrir um edito aqui. Por um período de 30 dias ninguém ora a ninguém, intercede nada a ninguém, não pede para ninguém. Se tiver com fome, não estende a mão e nem ora. Vai ter que clamar ao Senhor. É só 30 dias. É o que 30 dias? Está resolvido. Gostei disso. O que Daniel faz? Ele dobra o joelho e ora. Ele é lançado na cova dos leões. O rei Dário ficou sem dormir a noite inteira, incomodado. E mal chegou amanhã, onde é que ele está? Na cova dos leões, abrindo a porta dizendo: Daniel, o Senhor vosso Deus te livrou da boca dos leões. Viva o Rei para todo sempre. O Senhor meu Deus me livrou da boca dos leões. A Bíblia descreve que Daniel é retirado. E os que tramaram contra Daniel, antes que colocasse o pé na cova, alcançasse o chão, os leões vieram e devoraram a eles. Mas eu gosto é o final. Rei Dário escreve edito dizendo: a todos debaixo do meu governo devem adorar ao Deus de Daniel. Alguém olhou e disse: por quê? Ele reina nos céus e o seu governo não tem fim. Ele faz sinais nos céus e também na terra. Eu gosto disso, porque quando
quando eu me posiciono como crente, eu não obrigo ninguém a adorar, eles vão reconhecer quem é o meu Deus. Salmo de número 126. Quando voltávamos para Sião, estávamos como os que sonham, e as nações diziam sobre nós: grandes coisas fez o Senhor por esses. Eu não entendi. É Deus olhando e dizendo: quando você se posiciona, eles vão dar um brado dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Posiciona-se. Posiciona-se. A Bíblia descreve que Elias faz essa pergunta, o povo fica calado. Elias olhou para os profetas de Baal e, como um profeta educado, ele falou: faça o seguinte, comece vocês. E aqui para mim é um problema grande, porque os mentirosos acreditaram tanto nas vossas mentiras que eles começaram a gritar. E Elias era igual Rogério, cheio de brincadeira: grita mais, ele está dormindo, grita mais, ele foi viajar, grita um pouquinho mais, ele não está conseguindo ouvir. E eles começam a se mutilar, se cortar, porque eles estão querendo chamar a atenção do Deus deles. Elias olhou e falou assim: é o seguinte, já está me dando fome, vamos parar por aqui. Já fizeram o culto de vocês, agora é a minha vez. Mas eu gosto de Elias, sabe por quê? Se é o Peterson já vem querendo provar. Ouve-me, Senhor, e manda fogo. Mas ele falou assim: não tem culto sem altar. Vamos até o altar, e sabe o que a Bíblia descreve? O altar estava quebrado. Por duas uma: ou aquele povo era relaxado e adorava em qualquer lugar, ou fazia tempo que aquele povo já não ia lá. E os dois está errado. Porque culto com altar quebrado é o culto do relaxo, culto de qualquer jeito, culto feito de qualquer maneira. Nós vamos lá no círculo de oração, orar 30 minutos, 1 hora, vamos embora, Pai do Senhor, amém, aleluia, vamos voltar para casa. Não, eu vou passar lá rapidinho no culto da glória a Deus, e se passar 10 minutos eu já levanto e começo a ir embora, porque amanhã eu tenho o que fazer. É o culto do altar quebrado, é o culto dado de qualquer jeito, porque nós estamos achando que culto é lugar de bater ponto. Fui lá, me apresentei, bati o ponto e vou embora. Mas Deus está olhando e está dizendo: não, não te apresses a sair da presença de Deus. O círculo de oração não é um lugar de quem não tem o que fazer. O círculo de oração é lugar de quem tem propósito. Eu estou aqui porque eu não tenho trabalho, não, estou aqui porque eu tenho propósito. Eu estou dobrando meu joelho quando ninguém pode dobrar para orar, porque aonde tem círculo de oração de verdade, tem milagre, tem resposta, tem profecia, tem palavra, porque tem compromisso. Altar, ou pior, é nem o relaxo mais. Eu já não vou mais pro culto. Então o altar está quebrado. Mas o que é que Elias faz? Vamos arrumar o altar. Ô Elias, é para descer fogo. Não, arruma o altar. Mas Elias, não é só se orar, não, arruma o altar. Porque Deus não vem em lugar de qualquer jeito. Fogo não desce do alto quando está de qualquer jeito. Talvez aqui estão os problemas nossos. Peterson está querendo viver uma vida de qualquer jeito. Não lê Bíblia, não ora, não faz jejum, não tem compromisso com a palavra. Aí ele sobe em cima do altar, está dizendo: Deus manda fogo. Aí Deus está dizendo: não, Deus manda fogo, não, arruma o altar. Aí o que o Peterson faz? Ele manipula. Vamos manipular, vou pregar a mensagem que deu certa, vou dar o grito que deu certo, eu vou fazer coisas que dão certo para manipular. Isso aqui não é avivamento, é manipulação de massa. Aí Deus está dizendo: não, vamos acabar com a brincadeira. Vamos arrumar o altar, Peterson. Vamos descer na casa do oleiro, Peterson. Aleluia. Vamos descer lá e vamos entender quem é que está manuseando e quem é que está trabalhando na olaria, Peterson. O vaso está quebrado, mas se está dentro da olaria, fica tranquilo, porque eu vou quebrar, eu vou amassar e vou fazer um vaso novo. Deus te trouxe nessa noite, no janeiro profético, para te dizer: ei, o 2026 não pode ser como foi o ano de 2025. Eu só vou se der tempo. Não, eu vou com tempo ou sem tempo. Nem que eu chego nos 5 minutos final, mas eu vou. Eu tenho compromisso com a palavra
palavra. Eu não vou de qualquer jeito, não viverei de qualquer jeito. Eu vou fazer um concerto. Eu não quero viver culto de manipulação, aonde precisa de Y, de B ou de X. Eu quero viver um culto de essência. Eu não preciso de pregador de longe, eu preciso é de vida com Deus. O pregador de longe vem, o fogo desce, porque é algo natural na minha vida. Glória, oh glória, oh glória. Arruma o altar. Aí Elias está lá, conserta o altar, arruma o altar. Pega um balde d'água aí. Aí imagina todo mundo olhando, dizendo: o que você vai querer fazer, Elias? Encharca o altar. É o quê? Agora não é a chuva, é o fogo. Encharca o altar até encher a vala que está ao redor. E o povo está virando. E eu imagino os irmãos carregando o balde. Aí eu imagino o Silas. Elias ficou doido, Rogério. Tá mandando encher de água o altar, achando que vai descer fogo. Eu nunca vi isso, tem que estar seco. Quando eles terminam de fazer, Elias não faz uma oração de 1 hora. E não tem problema na oração de 1 hora. Se a gente for ler, não dá nem 2 minutos. E ele termina dizendo: ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor, porque eu tenho feito conforme o Senhor tem ordenado. Oh glória, oh glória, olha, aleluia. Eu tenho seguido a tua ordenança. E a Bíblia fala que quando Elias termina de orar, desce um fogo do céu, consome o altar e lambe as águas que estão na vala. O povo dá um brado dizendo: só o Senhor é Deus. Eles ferem o profeta de Baal, mas Elias chega até Baal. E eu gosto de profeta, irmão, porque profeta ele carrega a vara e também carrega azeite. O profeta ele deu a varada dizendo: não vai chover, mas agora ele está vindo com azeite, a cura. Ele olha para Acabe dizendo: eu estou ouvindo o que ninguém ouve. Acabe olhou e disse: o que é que você está ouvindo? Eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Coma e bebe. Esse coma e bebe é dizendo: coma depressa, porque logo o céu vai se fechar. Ele olhou para o seu moço dizendo: vai e volta 7 vezes. E ele colocou a sua cabeça entre as pernas e ele começou a orar. E o jovem está indo e voltando dizendo: não tem nada ainda, Elias. O jovem vai e volta, está dizendo: não tem nada ainda, Elias. Mas na 7ª volta ele olhou e disse: Elias. E talvez quis animar o profeta: intensifica a oração, porque eu vi uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Elias levanta dizendo: agora fale para Acabe emparelhar os seus carros e correr, porque vai vindo chuva e vai alcançar ele. A Bíblia descreve que em segundos o céu enegreceu, caiu chuva sobre a terra. O que você quer dizer, pregador? Ele está dizendo para ti nessa noite: prepara-te, 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 prepara-te. Vem uma grande chuva de Deus para a tua vida. 2 minutos da sua atenção. No período de Joel, Joel está dizendo: as pragas tomou tudo o que vocês plantaram e não deu tempo para colher. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Toque trombeta em Sião e perturbe os moradores da terra, e diga que o grande dia do Senhor vem. Eles fazem um jejum, eles se consagram, e aí Deus volta para falar com eles: eu restituirei o tempo. Eu vou repetir: o tempo. Quem é que tem o poder de restituir tempo, se tempo só anda para frente? Quem tem o poder de restituir, vou fazer você voltar a 10 anos, se já passou? Mas sabe o que Deus está dizendo para eles, Rogério?
Eu estou mandando a chuva temporã e a chuva de seródia. Vocês vão colher em um ano que era para colher em 10. Eu estou restituindo. Elias está olhando para Acabe dizendo: vá, porque vem chuva. E Deus me trouxe nessa noite aqui para dizer: falo com temor e tremor diante da palavra de Deus. Ele está restituindo o tempo, Rogério, da Rebéria. Elebau, quemento, priacé. Elemandori mindagamandarabai, osirimi decandorébia. Vem o ano do refrigério de Deus sobre esta casa e sobre essas vidas. Uramai, orébia. Vem ouvindo aí um ruído de grande chuva de Deus. E Ele está dizendo: eu converterei lágrimas em risos, lamentações em cânticos, porque o novo de Deus está chegando para a tua vida. O novo de Deus está chegando para a tua vida. Prepara-te para receber. Prepara culto de ação de graça. Prepara a festa, porque vem chuva de Deus. Vem de Deus. Vem chuva de Deus. Vai chover. Fique em pé, por favor. Era baio. Merebeca manda racia. Era mantore mendebe a camancia. Se tu pode, olhe para alguém do teu lado e fala para ele: emparelhe os seus carros. Não, fala com vontade, voz profética: emparelhe os seus carros, porque vem vindo chuva de Deus. O novo de Deus está chegando sobre ti. O novo de Deus está chegando sobre a tua vida. O novo de Deus está chegando sobre a tua casa. Isso aqui não é um profeta emocionado de início de ano, é a palavra de Deus ministrada sobre vós, dizendo: o novo de Deus está chegando sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não há ferrolho, nem portas, não há dor que fiquem e a tempestade se acalma, com as mãos erguidas aos céus. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Espírito de Deus, eu peço segundo a tua palavra. Se é o Senhor que ministrou sobre nós nessa noite, que a bondade do teu Espírito nos tome nessa noite aqui, ó Pai. E a quem tem ouvidos, ouviu e entendeu, seja abraçado pela tua graça, seja abraçado pela tua força, ó Deus. Ministra sobre este coração e sela a tua palavra, ó Pai. E sela ela, dando a esta vida dons de línguas. Se for quebrantamento, que venha lágrima nos corações. Alegra essa alma, ó Espírito de Deus, porque há um novo do Senhor chegando sobre essa vida. Há um novo tempo do Senhor chegando sobre ela. Espírito de Deus, abraça essa alma agora. Espírito de Deus, abraça agora essa vida. Se o Senhor está
Irei fazer mais em ti, além do que eu já tenho feito. Eu sou o Senhor que te escolheu em Serepta. Mas hoje eu estou sendo dizendo, eu sou o Senhor que estou falando para tu se apresentar. Envergonhados serão os vossos inimigos, porque sou eu, Deus, que fiz um concerto contigo. Nerebia, Nerebei Comância. Tu pediu e disse, Senhor, torna-me dar aquilo que outrora eu tinha. E assim te digo, te darei dobrado. Eu te visito e te uso no espiritual, mas também te digo, acrescento no material. Estou colocando uma escada diante de ti e te convido para subir. Prepara-te, porque tem uma notícia nova chegando diante da tua vida. Nerebaiosia, Nereba comandarabashuria, Teremedecamatóre a série Midagai, Oremedecamacho Midagai, Odequemeto Quemato Récia. Este jovem de camiseta preta com uma corrente, acho que está no penúltimo banco. Isso. Eu sou o Senhor que tem te guardado, rapaz. Há dias o inimigo tem tentado lançar mão sobre ti, eu tenho te livrado. O anseio dele é te ferir para te derrubar e nunca mais tu se levantar. Eu te guardei quando os homens vieram para lançar mão sobre você. Porque eu disse, darei a ele mais uma oportunidade. E vou dizer a ele nessa noite, eu te chamei no ventre. No ventre. Quando tu estava no ventre, eu disse à tua mãe que tu seria uma voz profética. Assim te digo, homem, não fuja da minha presença. Não fuja daquilo que eu tenho para ti. Porque se tu se esconder na profundeza do mar, lá eu te encontro. Se correr para dentro de uma caverna, lá eu também te acharei. Te trouxe aqui para te dizer que eu sou o Deus da oportunidade. E eu te dei mais uma. Não fuja. Aleluias. Aleluias. Quero saber se nessa noite tem alguém que se afastou do caminho do Senhor ou não é cristão e precisa voltar para a casa do Senhor. Precisa. Tu precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor tem um novo para ti, mas Ele quer uma restauração no teu espiritual para fazer este novo. Cadê você? Dá um sinal com as suas mãos e volta para a casa do Senhor. Cadê você? Cadê você que se afastou do caminho do Senhor? Jesus está te chamando. Ele te convida. Tem alguém que precisa voltar para a casa do Pai? Tem alguém que precisa voltar para a casa do Pai? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Tem duas vidas voltando. Preciso de 3 jovens abraçando ele aqui, por gentileza. 3 rapazes abraçando ele. Oh, glória! Preciso de 3 moças abraçando essa senhora que está vindo aqui, porque Deus está restaurando. Ao novo de Deus, 3 moças, por gentileza, aqui na frente, rápido. Vem, 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 abrace ela. Ministra sobre a vida dela uma unção. Estenda as mãos para cá. Moça, tu é afastada? Rapaz, tu é afastado? Já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Ele
saiu pensando que seria feliz longe do pai. Perdeu tudo que tinha. Os momentos iludiu a ele. E quando veio a crise, cadê os amigos? Mas ele lembrou que na casa do pai tinha pão. E sabe que é lindo? Que quando não tem ninguém do lado, o pai se apresenta. E ele se apresenta dizendo: tá aqui vestes novas, sandália nova, anel novo. Deus está restaurando vocês. Seu nome, moça? Bárbara. E o teu, rapaz? Rodrigo. Estenda as mãos para cá. Deus, aqui está a Bárbara e o Rodrigo. O Senhor tem guardado ela até o dia chamado hoje. Feridas tentaram ser abertas neste coração e frustrações vieram. A decepção bateu a porta e a autoestima dela está lá embaixo, Senhor. Ela tem lidado com tempos de diversidades. Lágrimas e angústias têm batido no coração dela. Nada mais lhe satisfaz. Mas eu peço que a bondade do Espírito alcance ela agora. Ela deu um passo para ti, ó Pai, mas o Senhor está restaurando a Bárbara. Oh Deus, aqui está o Rodrigo. Andou em caminhos tortuosos. O inimigo tentou matar e ferir, mas o Senhor guardou. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Porque se fosse por justiça aqui o Rodrigo não estaria. Mas há algo chamado graça sobre ele e propósito do Senhor para com ele. Levanta-o como voz profética. E no lugar, ó Deus, da adversidade, transforma no lugar do seu ministério. Pai, restaura o Senhor. Vai comandar racia, outrora o que perdeu. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Jesus faz coisas tremendas.